Os graus de altura são homogêneos e derivados um do outro em série, como o fim, a causa e o efeito. Pois que os graus de largura ou contínuos são como os da luz à sombra, do quente ao frio, do duro ao mole, do denso ao rarefeito, do espesso ao tênue e assim por diante, e pois que estes graus são conhecidos pela experiência dos sentidos e dos olhos, enquanto que não se dá o mesmo com os graus de altura ou discretos, é principalmente destes que se tratará nesta parte, pois, sem o conhecimento destes graus, não se pode ver as causas. Sabe-se, é verdade, que o fim, a causa e o efeito seguem-se em ordem como o anterior, o posterior e o último, e que o fim produz a causa e pela causa o efeito para que o fim exista. E sabe-se também várias outras coisas sobre este assunto. Entretanto, sabê-las e não as ver por aplicações sobre o que existe é saber unicamente coisas abstratas, que não permanecem senão tanto tempo quanto no pensamento há coisas analíticas tiradas da metafísica. Daí vem que, embora o fim, a causa e o efeito andem por graus discretos, entretanto no mundo sabe-se pouca coisa sobre estes graus, se é que se sabe alguma coisa, pois o conhecimento único das coisas abstratas é como uma espécie de objeto aéreo que desaparece. Mas se as coisas abstratas são aplicadas a coisas que estão no mundo, elas são como um objeto que se vê com os olhos sobre a terra e que permanece na memória. Todas as coisas que existem no mundo, às quais se aplicam as três dimensões, ou que chamamos compostas, consistem em graus de altura ou discretos. Mas exemplos vão ilustrar este assunto. Sabe-se pela experiência ocular que cada músculo no corpo humano consiste em fibras muito pequenas e que estas compostas em feixes apresentam fibras maiores, que são chamadas motrizes, e que pelos feixes destas fibras motrizes existe um composto que é chamado músculo. Dá-se o mesmo com os nervos. Nos nervos, fibras muito pequenas formam outras maiores, que se apresentam como filamentos, e da reunião destes se forma um nervo. Dá-se o mesmo com todos os outros conjuntos, feixes e reuniões de que se compõem os órgãos e as vísceras, pois os órgãos e as vísceras são composições de fibras e de vasos diversamente conformados por semelhantes graus. Dá-se o mesmo também com todas as coisas do reino vegetal e todas as coisas do reino mineral, em geral e em particular. Nas madeiras são conjuntos de filamentos em uma ordem tríplice. Nos metais e nas pedras são grupos de partes também em uma ordem tríplice. Por aí vê-se claramente o que são os graus discretos, a saber que de uma coisa vem uma outra, e desta uma terceira, que é chamada um composto, e que cada grau foi separado de um outro grau. Destes objetos visíveis, pode-se concluir a respeito dos que não se mostram diante dos olhos, porque é a mesma coisa para eles. Por exemplo, para as substâncias orgânicas, que são os receptáculos e os habitáculos dos pensamentos e das afeições nos cérebros, para as atmosferas, para o calor e a luz, e para o amor e a sabedoria. Com efeito, as atmosferas são os receptáculos do calor e da luz, e o calor e a luz são os receptáculos do amor e da sabedoria. É por isso que, pois que há graus de atmosferas, há também graus semelhantes de calor e de luz, e graus semelhantes de amor e de sabedoria.
pois não há entre eles uma outra relação que entre aqueles. Que estes graus sejam homogêneos, isto é, do mesmo caráter e da mesma natureza, vê-se pelo que acaba de ser dito. As fibras motrizes dos músculos, as muito pequenas, as grandes e as muito grandes, são homogêneas. As fibras nervosas, as muito pequenas, as grandes e as muito grandes, são homogêneas. Os filamentos lenhosos, desde os menores até seu composto, são homogêneos. As partes pedregosas e metálicas de cada gênero, igualmente. As substâncias orgânicas, que são os receptáculos e os habitáculos dos pensamentos e das afeições, desde as mais simples até a sua reunião comum, que é o cérebro, são homogêneas. As atmosferas, desde o puro éter até ao ar, são homogêneas. Os graus do calor e da luz na série, segundo os graus das atmosferas, são homogêneos. E por conseguinte também, os graus do amor e da sabedoria são homogêneos. As coisas que não são do mesmo caráter nem da mesma natureza são heterogêneas e não concordam com as homogêneas. Assim, não podem apresentar com elas graus discretos. Porém, elas não podem apresentá-los senão com as suas, que são do mesmo caráter e da mesma natureza, com as quais são homogêneas. Que estas coisas estejam em sua ordem, como os fins, as causas e os efeitos, isso é evidente, pois o primeiro, que é o menor, faz sua causa pelo médio, e seu efeito pelo último. É preciso que se saiba que cada grau foi distinguido de um outro pelos invólucros próprios, e que todos os graus juntos foram distinguidos por um invólucro comum, e que o invólucro comum comunica com os interiores e com os íntimos em sua ordem. Daí vem a conjunção de todos e a ação unânime.